Algum tempo atrás, nem tanto tempo assim, a gente aprendia que timbrar nosso equipamento era pegar o nosso amplificador, colocar na nossa frente, botar um volume alto o suficiente para que todas as frequências fossem reproduzidas naquele alto-falante e começar a girar os botões dos nossos pedais nas nossas pedaleiras, ao mesmo tempo que a gente tocava. A gente não tinha patches, a gente não tinha diversidade, a gente não tinha como ficar trocando de pedais. A gente tinha um setup só para tocar todos os tipos de músicas que a nossa banda exigisse. Hoje começa a surgir no mundo uma nova geração de guitarristas e eles meio que entraram numa bolha. Eles investem em interface de áudio, fones e monitores de referência de resposta plana e timbram o seu setup digitalmente dentro de uma pedaleira com impulse responses, capturas NANs e milhões de outras possibilidades que esses equipamentos nos dão. Mas a pergunta que fica é: e se você chegar num palco, o seu som não for para o PA direto, tiver que necessariamente passar por um amplificador, como é que você vai resolver essa questão? Então senta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos continuar com esse papo. Cada pedal novo que eu comprava, eu sabia que atrás dele vinha uma bronca enorme do meu pai. Por quê? Porque o método era esse. Eu sentava na frente do amplificador, inseria o pedal novo no meu set de pedais, aumentava o volume do meu amplificador e ficava tocando e regulando. E isso era uma barulheira infernal, principalmente para os vizinhos e principalmente numa cidade pequena como a minha. Mas não tinha outra possibilidade. Primeiro eu dominava aquele set dentro do meu quarto ou dentro da sala da minha casa. Depois eu ia para um ensaio onde eu ia dominar aquele set num outro ambiente com características sonoras diferentes. E finalmente depois eu ia para um palco tocar num outro ambiente com outras características diferentes. E essas mudanças todas de ambiente faziam com que eu tivesse que aprender a lidar com o meu setup para que ele pudesse ser usado em qualquer local. Atualmente, os fones de ouvidos e os monitores de áudio, eles entregam uma mentira confortável, que é o seguinte: parece que se você regular o som no seu quarto e realmente você consegue deixar o som top, como se fosse um som de estúdio, mas que esse som vai ressoar igual em qualquer lugar que você tocar. E isso é uma conclusão apressada e uma mentira que é vendida para você. A gente acaba se acostumando com a artificialidade dessas engenhocas digitais, acreditando que elas vão responder da mesma maneira em todos os ambientes que a gente tocar. E isso não acontece. Não acontece porque o ambiente acusticamente responde de maneira diferente, o PA que vai ser usado ele é diferente no tipo de resposta em relação ao que nós temos no nosso quarto. Toda a interferência de ruído que acontece no local vai dar uma diferença nessa nossa timbragem. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Se você não se acostuma a lidar com o som de um amplificador real, a possibilidade de você encontrar um em algum lugar que você tocar e você estar despreparado para lidar com aquele equipamento pode ser mortal para a tua carreira. Chega a ficar sem sentido. Por que o som agora está tão abelhudo se lá no meu quarto ficava um som tão legal? Esse é o mal que essa bolha faz para esses guitarristas. Como eu já falei, uma grande parte de guitarristas hoje no Brasil e no mundo ainda timbram guitarra da maneira antiga, na boca dos seus amplificadores. Isso não significa que eles não usem a seu favor o digital, tocar em PA quando for necessário. Mas o objetivo deles é que traça essa necessidade. É a necessidade, não a escolha primordial. Essa pseudo-facilidade que a gente pensa que tem hoje no mundo, na verdade, está criando o guitarrista custo-benefício. Aliás, não é só custo-benefício, é custo, benefício e comodidade.
onde o guitarrista procura pagar o menor valor possível por um equipamento que te traga o mínimo possível de benefício e o maior conforto possível. Ou seja, vivemos na era do guitarrista custo-benefício-conforto. Repito, no fundo é isso mesmo, é procurar alguma coisa que custe barato, que traga um mínimo aceitável com um mínimo de esforço. É o guitarrista custo-benefício. Isso pode estar, de uma certa maneira, matando a guitarra e os guitarristas, porque os maiores hits de música, tanto os nacionais quanto internacionais, sempre tiveram na guitarra uma base muito bem fundamentada. Em muitas músicas de sucesso do mundo, existe a marca de um solo de guitarra, existe um lick de guitarra, existe uma introdução com guitarra, existe uma hora em que o peso da guitarra dá a força da música. A gente nunca deve se esquecer disso. Qual ídolo que nós temos dentro da gente que visou na sua carreira profissional custo, benefício e comodidade? Eu não quero carregar peso, eu não quero carregar grandes equipamentos, eu quero uma guitarra barata, enfim, eu quero estar confortável em todo o processo de tocar. Na verdade, até mesmo grandes guitarristas que não tinham dinheiro, como por exemplo Ed Van Halen, Brian May, eles tiveram trabalhos enormes em fazer modificações em guitarras para chegar até onde eles queriam. Brian May modificou amplificadores da Vox para chegar no timbre que ele queria. Ed Van Halen não só construiu a sua própria guitarra, como também fez modificações nos seus amplificadores para atingir o timbre que ele queria. Não existe essa questão de custo-benefício e comodidade para esses grandes guitarristas. Aliás, a guitarra já vem de uma situação revolucionária, inconformada, briguenta, marrenta. Isso é a guitarra. Talvez seja a hora de você, guitarrista, pensar um pouco nessa questão do custo-benefício e pensar mais, talvez, na qualificação do seu equipamento. Sim, tem momentos em que a gente vai optar pela escolha do que é mais fácil, do que é bom para aquele momento, da simplicidade. Mas, repito, isso é quando se fizer necessário. Nós temos que ter uma assinatura timbrística que não é baseada no custo, benefício e comodidade, e sim baseada em som, no que é bom. E se você quiser saber mais de timbre, Clube de Membros no meu canal está aberto. Entra lá, que lá tem várias aulas exclusivas somente para os membros. O que é preciso entender é que no fone de ouvido tudo fica mais ou menos acertado. Você tem controle da sua ambiência, você tem controle da sua dinâmica, mas para aquela situação bolhada aqui, a bolha aqui no fone. Quando você sai para tocar, aí vai ter outra situação, vai ser alto-falante ressoando na madeira da sua guitarra, nas suas cordas, aumento de sustain, a sua palhetada tem que ser diferente, controle da dinâmica é outro. É um som muito mais orgânico, muito mais natural, muito menos controlado. Você alguma vez já chegou a tocar com a sua guitarra com distorção virado direto para o alto-falante do seu amplificador? Se você já fez isso, você sabe o que acontece quando você entra nessa situação. O grau de ressonância que provoca essa posição. No fim das contas, você usar o fone de ouvido para entender algumas questões de timbre, estudar, ou mesmo seus monitores de referência, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas em algum momento você vai ter que lidar com um amplificador verdadeiro e físico. Isso vai fazer a diferença entre você ser um músico de quarto e ser um profissional. Nas minhas lembranças eu sinto saudade, quando eu era adolescente, que eu ia para o ensaio da minha banda com a minha guitarra no bag, como se fosse uma mochila. Numa mão eu levava o meu amplificador, que era um amplificador que não era muito leve, era um amplificador da Giannini, pesado, e na outra mão ia o meu pedalboard, que na época eu usava muito pedais da DOD, que é o que eu podia comprar. Era pesado, era custoso, mas eu tenho saudade desse tempo. E era o que eu tinha para usar, eu não tinha outra hipótese de usar outras coisas. E com esse setup eu tinha que tocar tudo o que minha banda tocava.
Eu não tinha outros pets para poder me divertir. Você já sentiu esse choque de sair do seu quarto e ir para o palco e ficar impressionada com a diferença do timbre que você estava tirando do seu quarto para o timbre que você tira em cima do palco? Conta aí, deixa nos comentários para mim. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, dá uma olhada na área de membros, tem a minha lojinha do Amazon que está aí também o link, e eu te aguardo no próximo vídeo.